sou a professora Cristiane Zanetti, trabalho na PAI há 16 anos e há 14 anos eu estou coordenando e dirigindo o Grupão, que é a nossa companhia de arte e teatro. Durante a nossa trajetória, nós já tivemos a oportunidade de nos apresentarmos em vários locais. Vivemos experiências maravilhosas e, através do palco, estamos sempre promovendo a inclusão desses artistas brilhantes de uma maneira lúdica e muito poética. Meu nome é Valdeci Proença, eu sou humorista de stand-up comedy. Tenho uma empresa voltada a stand-up, que é um comedy club em Sorocaba, onde eu moro hoje. Tenho uma produtora de stand-up comedy também, que produz shows fora aqui de Sorocaba, no estado de São Paulo e fora um pouco do estado também. Eu também sou empresário de um comediante que se chama João Danica. Eu sou mágico há 14 anos e tudo isso eu deixei minha vida de bancário para viver da comédia, que é uma coisa que eu amo hoje e não trocaria por nada. Meu nome é Júlio Figueiredo, eu tenho 52 anos, eu sou jornalista, psicólogo, psicanalista e escritor. Eu tenho 91 livros publicados, volta aqui. Desde muito pequeno eu tinha interesse em escrever, era muito curioso, gostava muito de falar. E aí foi meio que natural escolher o jornalismo, ir para o campo da comunicação. Enfim, a minha carreira foi quase toda desenvolvida na Folha de São Paulo. Estou lá desde 1999, já exerci diversas funções dentro do jornal. Hoje eu sou editor, sou colunista. Na realidade, nasceu do trabalho pedagógico. Eu sou especializada em processo de alfabetização de pessoas com deficiência. E, durante as minhas leituras, eu comecei a colocar uma ludicidade a mais e eu comecei a notar o quanto que eles estavam ficando encantados, com aqueles olhinhos brilhando, e já começaram a se entusiasmar em fazer ceninhas. Mas era algo, intimista. E, de repente, veio aí a ideia de escrevermos um pequeno texto próprio. E eu percebi que o envolvimento se tornou muito maior. E com isso começou a garantir avanços, dentro do processo de alfabetização. Nós temos aí o orgulho de ter praticamente todo o elenco alfabetizado, através e pela arte. Quando eu comecei a escrever sobre acessibilidade, inclusão, pessoa com deficiência, praticamente não existia nenhuma voz falando disso. Hoje a gente tem uma série de influenciadores digitais, né? A gente tem TikTokers e tal, as pessoas estão falando muito mais disso nas plataformas sociais. Na grande imprensa ainda é menos representativo, mas tem uma voz ou outra. E quando eu comecei era zero. E era um momento em que os veículos de comunicação se abriam para outros debates, para debates mais plurais. Então eu aproveitei essa oportunidade e comecei a falar das questões de pessoas com deficiência. Na arte pode ser que sim, porque igual eu falei, eu sou um exemplo disso, de que deu certo. Por exemplo, a Amazon me contratou agora para gravar, e é por causa da minha estatura, entendeu? Por causa da minha deficiência que eu vou gravar com a Amazon, e isso é muito legal. Eu acho que não vai muito também da pessoa. Se a pessoa ela é muito retraída, é mais difícil, mesmo ela tendo alguma deficiência, eu acho que poderia não ajudar tanto se a pessoa for retraída. Agora, se a pessoa não for retraída, ela for extrovertida, mesmo tendo alguma deficiência, eu acho que, sim, poderia ajudar. Aqui no Grupão, nosso direito de estar e vir e ser o que a gente quiser e ser a gente mesmo. E o Grupão na minha vida foi uma mudança maravilhosa, me tornei empoderada, mais confiante de si, e hoje para mim é uma honra estar subindo num palco com todas essas pessoas lindas, maravilhosas ao meu lado. Eu acho fundamental, porque a gente ainda vê a pessoa com deficiência dentro do ambiente artístico com muito estranhamento, com muito distanciamento, não entendimento. Então, quanto mais a gente dá espaço em todos os campos, e eu acho que no campo da arte ainda tem um atraso enorme, mais a gente naturaliza as relações, mais a gente potencializa as relações. Eu era muito tímido, morri de vergonha, mas depois quando eu entrei no Grupão,
fui me soltando. Aí virei esse homem aí, ó, maduro, E chega de graça. cheio de graça. Eu acho perfeitamente que a escola de teatro, escola de ser, tem que abrir uma vaga para quem tem deficiência, mas também para quem é negro, para quem é homoafetivo. Então, antes do Brasil, o teatro tem que realmente ajudar para conviver. Quem tem deficiência, quem não tem deficiência. Então, eu apoio que cada vez mais a gente tem que ter profissionais na arte com deficiência de igual para igual, para ter a mesma escola, convivendo diretamente com a direção, escrevendo o roteiro, dirigindo. Então, a pessoa com deficiência pode fazer qualquer papel no cinema ou no teatro, tanto da frente como atrás das câmeras. A minha família apoia muito o meu trabalho aqui no grupão. Eu ralo inteiro. A família aqui também apoia demais o grupão. Nós adoramos o grupão. Nós só ganhamos elogios. A minha família também, quando eu falei que eu pedi pra ser mandado embora, me mandaram embora, ninguém acreditou, porque já me achava engraçadinho, né? Só que eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio, sempre quis montar alguma coisa pra mim. E daí eu vi no stand-up que eu ia ser dono do meu próprio texto, dono de mim mesmo. É só eu correndo na parada, então não ia depender de ninguém pra alguma coisa dar certo ou não. Então eu decidi realmente sair do banco por isso. Realmente sair de uma vida estável pra uma vida totalmente instável, porque o stand-up hoje você ganha X, amanhã você não ganha nada. Mas mesmo assim eu quis, porque eu não tava feliz onde eu tava. Aí quando eu vi na comédia que era uma coisa que eu amava e não tinha nada certo ainda, mesmo assim eu quis largar tudo pra viver de alguma coisa que eu gostava, que eu não sabia se ia dar certo, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer com amor, eu ia fazer sem desistir, com paixão mesmo. Eu falava pra minha mãe, um dia eu quero fazer teatro, um dia eu quero estar em cima de um palco cantando por um monte de gente, assim. E hoje estou realizada, né? É muito gratificante para mim estar nesse grupão maravilhoso. Para as pessoas com deficiência, embora tenham mudado com o tempo, né? A gente discute mais a presença da pessoa com deficiência. Hoje, o que eu acho que é o mais substancial dessa mudança é você discutir as questões que envolvem ter uma deficiência, porque antes era meio que problema seu. Você tem a sua deficiência, você quer trabalhar, logo dê um jeito para que você se adapte ao ambiente de trabalho, né? Hoje a gente conseguiu evoluir um pouco para mostrar que os ambientes aqui são inacessíveis, os ambientes que precisam estar preparados para as pessoas ou dialogar com as necessidades das pessoas, né? Então, certamente isso foi um grande desafio no começo da minha carreira. Eu tinha que me virar nos 30 ali com uma cadeira de rodas, porque ninguém ia te perguntar ou ninguém ia tentar fazer algo para que você tivesse um ambiente melhor. Hoje, as empresas, a sociedade já está muito mais com o olhar voltado para que se atenda às demandas das pessoas em geral. Eu tenho 12 anos, faço parte do grupão há 7 anos, sou orfeuzinho do grupão. E você já participou de vários espetáculos, né, querida? Sim, Já foi para muitos lugares também? sim, eu conheço pessoa magnífica, bonita, arrumada, cheirosa. Nossa, que maravilha, né? Se a gente for fazer uma comparação, e quando eu comecei os inícios, muita coisa melhorou, mas pouca coisa está totalmente adaptada. Então eu acredito que a gente começou a caminhar. A gente tem muito que fazer, muito que conquistar, mas pouco que a gente tem dá um começo, mas ainda tem muito que evoluir. A minha deficiência por ter o nanismo me ajudou bastante, porque eu consigo explorar muito isso, eu exploro muito todas as coisas que aconteceu comigo para os meus textos, para fazer a galera acabar dando risada, entendeu? Então eu uso muito hoje ao meu favor. Em algumas outras empresas, aí sim, eu já sofri preconceito, não foi tão simples assim entrar. Às vezes eu estava tentando uma vaga comum, mas eles queriam que eu
tentasse uma vaga para PCD, só que daí as vagas de PCD são bem mais limitadas, então para entrada no mercado de trabalho consegui, mas foi um pouco mais difícil pela deficiência, não é tão simples assim, mas na parte do stand-up, da parte que eu trabalho hoje, é totalmente ao contrário, me ajuda muito, me ajuda mais do que atrapalha. E o maior efeito das pessoas com deficiência é a continuação do educação nacional, porque na década de 80, década de 90, havia movimentos nacionais que defendiam tanta imagem uma posição de questão à deficiência. E atualmente, cada grupo é uma ilha. Cada grupo em multidão é um grupo. Não existe uma união, uma voz na mídia e o ideal. Então, o que falta, a gente vê de novo essa representação. E aí sim, fica conhecido na sociedade. E a nossa pianista, cantora, autista, Alessandra, vai falar do jeito todo lindo o que ela sonha para o futuro. Lua, sumi, sumi. Lua, sumi, sumi. Esse ano a gente teve um debate aí de um filme que uma pessoa fez ali, com uma pessoa com nanismo, e gerou toda uma discussão por que não se contrata um ator com nanismo. A discussão toda relativa à pessoa com deficiência, sobretudo nas artes, ela ainda é muito antiquada, ela é muito armada, e ela se vale de argumentos que já foram superados em relação a outras minorias, se a gente pensar em raça, se a gente pensar em gênero. Então, eu acho que quanto mais a gente entende que é importante essa representatividade, essa presença, a gente vai conseguir avançar também nesse debate social. O Hassum, ele é um cara super conhecido. Para vender um filme hoje, para qualquer plataforma digital hoje que trabalha com filme, se você colocar o Zé do Leite e colocar um cara famosão, qual que vai vender mais? O cara famosão. Então, por exemplo, eu tô bolando um filme aqui e eu quero fazer sobre um anão que cresceu. Por que eu vou colocar outro cara para interpretar no meu lugar? Sendo que eu posso fazer uma computação gráfica e eu ser o cara que cresceu. Eu que tive a ideia, eu que tô trabalhando nisso, eu que tô investindo dinheiro e não é a minha imagem que vai aparecer, eu quero que a minha imagem apareça. Então, tipo assim, é muito subjetivo. Eu acho que hoje em dia é o que vende, o que dá dinheiro, infelizmente, entendeu? Eu entendi essa questão aí, mas outras pessoas fizeram essa pergunta e bateram nessa questão também de o porquê não colocar uma pessoa com nanismo? Porque essa pessoa não vai ser famosa, essa pessoa não vai vender, a não ser que ele contratasse o cara do Game of Thrones pra fazer. Aí poderia ser, porque, pô, o cara é famoso, ele é bem conhecido mundialmente ainda. Aí sim, beleza, poderia ser. Mas aqui no Brasil, qual outro um anão famosão mesmo, que venderia pra caramba aí? O que eu percebo é que cada vez mais as pressões vão acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: se fosse uma pessoa branca pintada de preto, o nosso estranhamento social e a nossa repulsa teria sido muito maior. Se um homem fazendo um papel de uma mulher, o nosso estranhamento seria gigantesco. Se fosse, por exemplo, uma pessoa estereotipando um gay, a gente teria repulsa. Mas quando é uma pessoa com deficiência, esse debate ainda é lá dos primórdios. Então, o que eu acho que a gente ainda vai ver muito isso, né? Cadeirante fictício em novela, pessoas cegas fictícias. A gente ainda vai ver um monte disso, mas as reações vão ser também cada vez maiores em relação a esse tipo de coisa. Eu acho, como divisor, o artista tem direito a ser se ele quiser. Então, eu não vejo nenhum problema com a artista que é uma pessoa com deficiência. O próprio artista realmente identificar e resume tudo. O que importa é o conteúdo. Se o conteúdo for positivo, não importa quem interpretou. O que importa é a mensagem. Não tem e não vai ter nos próximos 10 anos, né? Porque a gente ainda está falando de questões estruturais para a pessoa com deficiência. Para a pessoa ter acesso, ela precisa chegar aos lugares.
Para a pessoa ter acesso, ela precisa ter condições econômicas. Para ela ter acesso, ela precisa ter condições intelectuais. E a gente ainda tem a discussão se a pessoa com deficiência deve ou não estar na escola regular. Entende? Há um atraso brutal em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Então, se a gente tem esses debates tão rudimentares, falar no chegar à ponta, falar a chegar a um museu, chegar a uma exposição, chegar a um teatro, é muito sofisticado. Como que as pessoas vão chegar? Será bloqueada lá no começo da história. Então, o que a gente tem hoje, as pessoas que conseguem chegar hoje, fizeram um esforço pessoal muito grande. Os enfrentamentos são enormes para você estar lá, para você ter acesso. Talvez uma maneira seja a intensificação da política pública. Tem que ter cota, tem que ter presença, tem que ter ação, tem que ter acessibilidade comunicacional. Porque se a gente não começa a ter esses dispositivos que obrigam, aí mesmo que dessa presença vai ser nula. E a gente não consegue sair da base. Se eu falar somente de mim, eu falaria que sim. Até hoje, todos os lugares que eu fui foram 100% acessíveis para mim. Se eu for colocar no mundo geral, com todas as deficiências que a gente tem hoje, alguns ainda faltam alguma coisa. Tem um lugar, por exemplo, em São Miguel Arcanjo, que eu fui fazer show, que para você ir pro palco é só escada. E daí, para um cadeirante, é meio complicado ele chegar no palco sozinho. Ele vai conseguir, mas tem que ter a ajuda de algumas pessoas. Então, alguns locais, para algum tipo de deficiência, ainda não estão um local legal. Se uma criança estuda em uma escola especial, ela já está fadada a ter acessos restritos a tudo. Né? Porque a arte tem a interação, né? A arte tem a sua própria linguagem, e essa linguagem inclui entendimento coletivo. Então, o impacto de uma criança numa escola especial, o acesso mais plural à arte é gigantesco. E dentro da escola regular, né, uma criança com deficiência que estuda na escola regular, todas as manifestações artísticas têm um potencial de interação, de entendimento, de avanço gigantesco. São as manifestações artísticas em que mais é possível você diminuir fronteiras do ele sabe, ele pode, ele não sabe, ele não pode. Quando a gente está no campo artístico, como que a gente desenha essas diferenças? O potencial artístico se mede como? Em que nível de manifestação? A arte em si, ela é uma terapia lúdica. E muitas vezes, ela além de ser inclusiva, que envolve muita gente, ela também tem lado psicológico. E quando você for desastre, ser elogiado, sua autoestimamente, sua arte também é psicologia, que vai aumentando a estima do aluno, aumentando a estima do professor, enquanto vai produzindo, vai se divertindo no momento das pessoas do dia a dia e ao mesmo tempo vai beneficiar criativo. É muito positivo. Da comédia, acho que não. É um ou outro que eu acabo falando. Só tem algumas pessoas que têm o nanismo também, que eu acabo conversando, porque eu gravei bastante com o De Noite também lá, e nas gravações lá tinha bastante, e a gente acabou pegando amizade. Mas não é aquela amizade que, tipo assim, a gente se fala direto e tal, não tem muito isso, não. Vários, né? Em São Paulo a gente tem um grupo de teatro muito forte, que é a Oficina dos Menestréis, né? A gente tem balé, cantores, tem um monte de gente que trabalha com arte e tem deficiência. O que acontece é que ainda é algo de nicho, né? É algo ali que fala um pouco para convertidos. Mas é assim, é um processo que vai demandar ainda tempo. Eu sou um jornalista com deficiência ainda. Eu ainda não sou o jornalista, a pessoa não é o médico, a pessoa não é o engenheiro. A gente está levando ainda as nossas condições junto com o que a gente é na vida. E vai ser assim ainda durante um bom tempo. Então, em todos os campos, vamos ainda ter o discurso de inclusão, de acessibilidade, de diversidade, junto com nós mesmos, com os nossos trabalhos. E o Juninho vai fazer uma mensagem de amor. Eu amo todo o povão, ele tem coração, nos ajuda, porque ele te ama, eu dou amor aqui de coração também.
Tchau.